Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre saúde. Você conhece os seus direitos nessa área? Pois muito bem, nesse tema já está aqui na nossa bancada o Dr. Diego Moraes, ele que é advogado especialista em Direito Médico da Saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Diego. Obrigado, Ana. Obrigado, Repórter MT, pela oportunidade de poder falar a todo o Estado e a todo o Brasil, né, desses direitos da saúde dos pacientes. Pois é, e a gente conversava um pouquinho antes, quantas reclamações, quantas pontuações tem os usuários, principalmente de planos de saúde, e a gente já vai começar abordando isso, doutor Diego. A gente até partilhava aqui uns dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que diz que aqui em Mato Grosso houve um crescimento de 3% no ano passado de adesão a planos de saúde, apesar de tantas reclamações. Ao todo, meus amigos, aqui em Mato Grosso, isso o ano passado, 2023, fechou com um número de adeptos a planos de saúde, um total de 672.163 beneficiários. Com isso, obviamente, cresceu-se ali a adesão, mas cresce também as reclamações, doutor Diego. E aí eu gostaria que o senhor já encaminhasse para as pessoas o que fazer. Aí a gente separou aqui algumas das principais queixas dos usuários de planos de saúde. Aí a gente tem aqui, por exemplo, a negativa de atendimento pelo plano de saúde. Quando isso acontece, quais são os direitos do usuário nesses casos? Ana, muito boa a sua observação, né? O plano de saúde hoje ele é buscado por muitos pacientes para ter um atendimento mais qualificado na rede privada. Exato. Né? A busca pelo atendimento público a gente sabe que é muito maior, uma demanda muito maior, né? E aqueles que têm a possibilidade financeira de ser, às vezes, um funcionário de uma empresa privada, ou um próprio empresário, ou uma pessoa que não tenha vínculo empregatício, ou não seja empresário e queira aderir ao plano de saúde, ele vai ter um atendimento na rede privada, né, de forma mais qualificada, de forma mais especializada. Então essa busca realmente é para isso. Ocorre que na prática a gente tem visto uma crescente reclamação, como você citou. Dados da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não são dados inventados, são dados fornecidos por uma agência nacional, né, de regulação que regula a saúde suplementar no país. Então existem muitas reclamações em relação a negativas de atendimento, né? Nós temos exemplos de tratamentos, às vezes, emergenciais, que existe uma negativa de atendimento, né? E muitas vezes essa análise é feita pelo próprio plano de saúde, né? Não existe, com exceção da Agência Nacional de Saúde Suplementar que faz essa fiscalização, o plano de saúde é quem faz essa única análise, né? Isso não passa por um crivo do médico que às vezes está acompanhando esse paciente, né? Então hoje o médico ele tem autonomia, né, pelo CRM, né, pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, ele tem autonomia para prescrever o tratamento adequado para aquela pessoa. E nem sempre o plano de saúde concorda com essa indicação. Pois né? E nós observamos uma negativa, muitas vezes do ponto de vista financeiro mesmo, né? Não é uma negativa do ponto de vista técnico. Porque se for uma análise do ponto de vista técnico, você precisa analisar aquele apontamento, aquela recomendação daquele médico especialista, né? E a maioria das reclamações são por negativa de atendimento que não ocorrem. E o que se faz nesse caso? Quais são os direitos que a pessoa tem, doutor Diego? Exatamente, Ana. Tendo um laudo, tendo uma recomendação médica, né, para um tratamento específico, isso a gente pode abordar vários tratamentos, várias cirurgias que são necessárias para o tratamento daquele paciente, né? E ocorrendo uma negativa,
inicialmente você deve buscar, né, apoio da Agência Nacional de Saúde, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, através de uma reclamação, né? Você pode, dentro do próprio plano de saúde, oferecer uma denúncia na ouvidoria, né? Hoje existem canais dentro do plano de saúde que atendem essa demanda e te retornam, eles devem te retornar dentro de um prazo razoável, né? Em se tratando de emergências, nós temos prazos mais reduzidos. A Eu ia ANS, perguntar justamente isso, porque imagina. a ANS tem a resolução que determina que os atendimentos devem ser, emergências e urgências devem ser imediatos. Ocorrendo uma negativa do plano de saúde, né, nesse atendimento em específico, é importante que essa pessoa busque a própria ouvidoria do plano de saúde inicialmente, né, para fazer essa reclamação. Não cumprindo o prazo estabelecido, você pode buscar apoio em reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. A ANS vai fazer uma notificação ao plano de saúde para que ele responda, seja de forma negativa ou, né, porque havendo uma negativa, você vai tentar uma segunda instância de atendimento. E aí a Agência Nacional de Saúde é exatamente para isso, para que o plano de saúde reveja aquele atendimento, né? E a gente tem percebido que muitas pessoas não sabem desse direito e não buscam. Exatamente. Né? Mas o caminho é esse. Inicialmente, ouvidoria dentro do próprio plano de saúde e, em segundo momento, uma reclamação na Agência Nacional de Saúde. Uma outra reclamação que também a gente vai estar discutindo, a gente pontuou aqui para trazer para o senhor, e daí o senhor nos esclarecer, doutor Diego, é com relação aos reajustes de mensalidade. Não é? Existe alguma normativa que possa regular isso? Se sim, quantas vezes pode haver reajuste para aquele usuário que contratou um determinado plano de saúde? O reajuste, Ana, ele é anual, tá? O reajuste, geralmente, ele considera alguns fatores e alguns índices, né? A exemplo do IGPM, né? Alguns planos, na sua maioria, utilizam o IGPM como um fator, um índice de atualização. O IGPM esclarece para a gente o que é. É o Índice Geral de Preços do Mercado. Muito né? bem. Ele traz esse índice nacional, né, de atualização, só que em alguns casos esse índice ele não é considerado, né? O aumento do plano de saúde considera fatores internos de sinistralidade. E isso é legal? Não. Né? Existe uma ilegalidade porque acaba que algumas pessoas são tratadas de forma individual no seu reajuste. E aí nós vemos reajustes às vezes de 30%, 40%, né? De um plano individual, às vezes de um plano coletivo, empresarial. E esses reajustes eles acabam onerando em sobremaneira o paciente, o consumidor. Quando esse reajuste ele é abusivo, ele é considerado abusivo, e aí nós estamos falando aí de reajuste anual que é razoável, né? É acompanhando ali a inflação, né? E o próprio Índice Geral de Preços, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do mercado. Se perceber um aumento que você note que é algo abusivo, que vai pesar realmente no seu orçamento, e isso não está respeitando esses índices, é necessário também realizar as reclamações junto aos órgãos de fiscalização, principalmente PROCON, né? A gente tem PROCON municipal, PROCON estadual e a própria Agência Nacional de Saúde. E esses caminhos têm auxiliado os usuários, doutor Diego? Sim, os órgãos... Tem resolvido o problema? Os órgãos municipais, né, o PROCON municipal, o PROCON estadual e a Agência Nacional de Saúde, eles estão muito alertas a esses atendimentos, tá? A essas demandas e principalmente quando se trata de planos de saúde hoje por conta das crescentes reclamações. Uma outra questão também é o descredenciamento, tanto de médico quanto de hospitais, por exemplo, né? Às vezes o usuário ele busca um determinado plano de saúde justamente por ofertar médicos especialistas em determinada área, ou hospitais que têm ali maiores recursos, né, tem ali uma gama de serviços que podem ser oferecidos. E daí quando o usuário precisa,
desse serviço, esses médicos, esses locais não estão mais credenciados. O que pode ser feito nesses casos, doutor Diego? Existe uma autonomia, né, da iniciativa privada, e os médicos, né, em sua maioria, possuem clínicas, né, eles possuem um atendimento privado, então eles têm autonomia para decidir se eles se credenciam ou não a um plano de saúde, né, se eles vão ter um convênio de atendimento ou não. Né. O plano de saúde, ele cabe ao plano de saúde, né, oferecendo à rede credenciada dele, fazer algumas ponderações àqueles prestadores de serviço, né. O que a gente vê hoje, né, nos atendimentos é aquilo que a gente conversou. Alguns médicos que são credenciados, eles atendem uma parcela de serviços, né, mínima ali, às vezes consultas, né, algumas consultas mais especializadas, e partindo para alguns procedimentos mais especializados, não há essa cobertura, né. E aí o que a gente percebe é que o médico, as clínicas estão credenciadas, fazem um atendimento mais simplificado, mas quando parte para algo mais especializado, isso não são todas as clínicas, né? Mas a gente tem percebido que algumas clínicas têm atuado dessa forma. Então eu acredito que o plano de saúde, né, a operadora de plano de saúde, ela deve fazer essa fiscalização, né, e fazer essas ponderações, né, de atendimento, porque a gente percebe hoje que existe um atendimento pelo plano de saúde, uma oferta do plano de saúde de poucas clínicas, né? Algumas clínicas estão deixando não só o atendimento simplificado, mas deixando mesmo de se credenciar ao plano de saúde por conta da questão financeira, né? Às vezes o plano de saúde não oferta um pagamento, uma consulta que seja digno daquele profissional estar credenciado. Então existe também esse outro lado, né? Então o plano de saúde, ele não só às vezes se torna falho na prestação de serviço com o seu consumidor, mas também ali com as redes credenciadas. Então, por isso, restringe, né, as grandes clínicas, as grandes redes de atendimento de hospitais. Alguns não são credenciados exatamente por esse fator, né, pela remuneração repassada pelo plano de saúde não ser adequada ao atendimento que ele está prestando de forma especializada. E aí é complicado essa situação. No caso de um descredenciamento, isso aqui é uma situação hipotética, né? Os planos, eles não teriam que ofertar um serviço ao menos semelhante àquele que atraiu aquele usuário a contratar um determinado plano, doutor Diego? Exatamente. Existiria essa obrigatoriedade? A obrigatoriedade é quando você tem um atendimento que você oferta de forma especializada, e nós temos alguns casos de saúde que devem ser tratados de forma diferenciada e de forma especializada. A exemplo do tratamento da pessoa com autismo. Pois é, que também é um ponto aqui que nós vamos discutir, que também gera muita polêmica, Exatamente. Principalmente no que se refere a planos de saúde. O plano de saúde, em sua maioria, não possui rede credenciada. Não tem clínicas especializadas, né? E aí nós temos que entrar num ponto de especialização mesmo, porque a pessoa com autismo, ela depende de um atendimento especializado, com psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia, todas as áreas que permeiam esse desenvolvimento da pessoa com autismo. E aí, algumas clínicas não possuem essas qualificações, né? Às vezes tem um profissional qualificado, mas numa outra frente tem também um profissional, mas ele não é especializado. E aí o tratamento da pessoa com autismo, ele exige algumas especialidades, né? Psicologia em aba, né? Então são especialidades que precisam ter. E o plano de saúde, em sua maioria, não possui isso. A gente está falando de todas as operadoras de plano de saúde. Eles não possuem uma rede credenciada que atenda essas especialidades. E aí ele precisa, nesse caso, quando não há esse atendimento de forma especializada, ele precisa fazer esse atendimento de forma particular. Ele precisa buscar na rede particular. O plano arcando com isso. Exatamente. Nós temos decisões recentes do Tribunal de Justiça, decisões antigas também, que têm esse posicionamento, né? Tanto na primeira instância quanto na segunda instância do Tribunal no Poder Judiciário de Mato Grosso, que compreende essa necessidade, né? E é burocrático essa solução?
uma vez que a pessoa entra na justiça para ter esse direito? Inicialmente ela faz um atendimento, né? Eu sempre recomendo fazer uma busca inicialmente com o plano de saúde, tá? Porque a gente não é o interesse judicializar tudo. Então a gente faz a recomendação ao paciente, né, desse pedido de forma administrativa inicialmente, como uma tentativa de dialogar mesmo, diálogo, de entrar no exato, consenso. Porque as famílias que precisam do atendimento especializado, né, a gente está falando de pessoas com autismo, mas hoje existe uma grande parcela de crianças entre 1 e 4 anos que precisam desses atendimentos. São crianças que estão em pleno desenvolvimento cerebral, cognitivo, educacional, social, né? Exatamente. Então, eu sempre recomendo às famílias buscarem primeiro um atendimento com o plano de saúde, né, de forma pacífica, de forma amigável, que foi como você disse. Havendo essa recusa do plano de saúde, em sua maioria há uma recusa, porque o plano de saúde se prende muito ao rol da ANS, e nós já tivemos decisões do STJ, dizendo, né, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o rol da ANS ele não é taxativo, ele é exemplificativo, então ele traz exemplos, né, traz ali as demandas da saúde que precisam ser atendidas, mas fica em cargo do médico, que foi aquilo que a gente conversou no começo da nossa conversa. Traz em cargo do médico determinar e trazer qual tratamento essa pessoa com autismo precisa ter. É o médico quem sabe desse atendimento. Não o plano de saúde quem vai determinar qual atendimento. Logo a família, o responsável ali por aquela criança ou que tem essa condição, já deve ir sabendo. Exato. Ele já vai ter um laudo médico, tá? Não é uma decisão tomada pela família. Né? Já vai respaldar. É uma decisão técnica por uma equipe, composta por uma equipe multidisciplinar, composta por neurologista, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos, e aí a gente, né, tem várias especialidades que compõem uma equipe multidisciplinar, isso depende de cada caso, né? Essa equipe ela vai montar essa avaliação, essa análise dessa criança, né? E aí eu costumo dizer que não é possível que uma equipe composta às vezes por 5 profissionais estejam errados, né? Então existe uma análise primeiro de uma equipe composta por essa equipe técnica que a gente chama, e aí essa análise é feita pelo neurologista. Então a neurologia, o profissional de neurologia vai emitir um laudo, e esse plano de saúde tem que seguir aquela recomendação médica. E aí que existe a maior discussão, né? Quem determina esse tratamento? E aí o STJ já ampliou esse rol da ANS, dizendo que ele não é taxativo, então não é o que está descrito lá apenas. E aí nós temos também essa ampliação desse rol, dizendo que o plano de saúde não deve determinar nem as horas de terapia que esses profissionais devem fazer. Quem determina essas horas é o médico. É o médico. Imagina que conhece o caso. Exatamente. Bom. Então nós temos hoje o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em sua maioria, existem as divergências, mas em sua maioria entende que o tratamento deve ser feito conforme a recomendação médica. E nós temos também decisão do STJ já, né, permeando sobre isso. A gente até conversava sobre isso também. Você imagina o número de pessoas que desconhecem isso, que ficam com um parecer único e exclusivo dos planos de saúde. Existe, às vezes por falta de, né, da difusão do conhecimento mesmo, né, e para isso que a gente está aqui hoje. Sim. Para falar disso, né, de forma aberta. E isso eu tenho participado de palestras, de debates, isso tem que ser trabalhado de forma aberta, de forma ampla, por toda a comunidade, por toda a sociedade, comunidade médica, poder judiciário deve estar envolvido, poder público, né, legislativo, executivo, né, todas as áreas da sociedade precisam estar envolvidas, né, e nós temos acompanhado inúmeros trabalhos, né, do município, de Câmara Municipal, quanto de Assembleia Legislativa na criação de leis mesmo que possam assegurar. Para ampliar isso, assegurar isso das famílias e difundir esse conhecimento, porque se você não tem acesso à informação, você não vai conseguir buscar esse conhecimento, né? Tem uma questão também, tem várias
pontuações aqui que o senhor vai nos ajudar a entender e, sobretudo, meus amigos, como que nós deveremos, como que a gente deve proceder em cada caso específico. Por exemplo, no caso de negativa por prazo de carência, né? Então a pessoa ela contratou ali um plano, já tem uma doença, seja ela pré-existente ou não. Parece-me que nos casos de doenças pré-existentes, acho que para cirurgias ou tratamentos mais complexos, existe aí um prazo de 2 anos, né? Pelo menos a maioria dos planos é isso. Como é que a pessoa, se ela está com a saúde em risco, ela corre risco aí de morte, inclusive, ela pode buscar na justiça diminuição desse prazo ou queda desse prazo de carência que é imposto pelos planos, doutor Diego? Pode sim, Ana. Inclusive, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ele tem, né, o entendimento, em sua maioria, da urgência e emergência. Atendimentos que possuem urgência e emergência, que são recomendados pela equipe médica, esse prazo, ele é sim diminuído, tá? Ele deve ser feito de forma imediata. Mesmo no caso de doenças pré-existentes? Sim, por quê? A gente está dizendo que o plano de saúde, o plano de saúde, quando ele vai fazer uma contratação com o consumidor, com o paciente, ele não exige nenhum tipo de exame médico. Ele não faz essa exigência, esses pedidos médicos para comprovar e para determinar se essa doença é pré-existente ou não. É verdade. Então nós temos aí um ponto muito importante, né? Uma vez que o plano de saúde não faz essa exigência, né, salvo em casos em que a pessoa tem conhecimento da doença e ela de certa forma omite essa informação, aí realmente, né, não existe essa possibilidade. Mas a gente está tratando aí de uma grande maioria que não conhece das doenças que ela tem. Ela só vai descobrir, às vezes, uma doença, vou dar um exemplo, um paciente oncológico, ela só vai descobrir isso depois que ela fez o plano de saúde. Como que ela vai determinar quando essa doença iniciou, né? Exatamente. A equipe médica até consegue ali, de certa forma, identificar em que momento que esse tumor, esse câncer foi desenvolvido, mas esse paciente, ele não sabe, na sua maioria, quando ele adquiriu essa doença. Sequer que estava doente, né? Exatamente. E aí, quando a gente vai mais além, quando a gente fala de autista, nós não tratamos o autismo como doença. Não há como tratar o autismo como doença. Ela é uma condição, né? Então, por isso, o autismo ele não pode ser tratado como uma doença pré-existente para o plano de saúde. Legal. Então, isso também são informações... Já é um argumento que não existe. Exatamente. Tá? Então, havendo essa negativa pela carência, o plano de saúde ele dispõe de algumas carências. Mas quando essa pessoa ela está com uma doença que traz risco à vida dela, não faz sentido algum e não é razoável eu esperar 2 anos para que ela faça uma cirurgia de remoção de um tumor. E esse prazo daí ele é reduzido para um atendimento de forma imediata. Esse tipo de solução pode ser, porque a grande maioria aqui, a orientação, e é bom que aconteça dessa forma, é buscada junto ao plano sem a intervenção da justiça. Exato. Não é? Nesses casos também uma pessoa necessita buscar um especialista nessa área e buscar os seus direitos na justiça, doutor Diego. Isso, Ana. É importante, ressalto, esse diálogo com o plano de saúde. Uma vez que o atendimento é recusado, você tentar numa segunda instância do próprio plano de saúde. Se essa negativa ela persiste, tá? Aí você deve sim buscar a judicialização. Porque você não tem outra saída senão buscar seus direitos. E uma vez que você espera, você está dependendo de um atendimento especializado, se você ficar aguardando muito tempo, isso pode trazer prejuízos irreversíveis para você, chegando até mesmo à morte. Né? Uma outra demora, reclamação muito grande. E a gente até quer saber se o usuário ele tem algum direito nesse aspecto, com relação às demoras, tanto para consultas quanto para exames, mesmo sendo um plano particular. Porque o que faz as pessoas, pelo menos em sua maioria, buscarem um plano de saúde é justamente agilizar questões relacionadas
à saúde, não é? E aí ela está pagando um plano e às vezes sofre do mesmo problema de demora, doutor Diego. Isto tem solução? Tem. A negativa do plano de saúde, às vezes ela se manifesta de duas formas, Ana. De forma tácita e de forma expressa. O que isso quer dizer? Tácita é quando ela não deixa expressada a negativa dela, que ocorre dessa forma, através de uma demora no atendimento. Então eu faço um pedido ao plano de saúde e o plano de saúde me dá um prazo para análise daquele pedido que é urgente, considerado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pelo Poder Judiciário considerado como urgente, ela demora às vezes 30 dias para me responder. Então eu vou ficar aguardando 30 dias de um problema de saúde que pode trazer risco para a minha vida? Não. Então, em caso de prazos que não são considerados razoáveis, e a gente está falando de urgência e emergência, a ANS mesmo determina que são 48 horas e em alguns casos imediato. Olha o prazo. Tá? Na resolução 256 da ANS determina exatamente o prazo imediato. Em alguns casos a pessoa faz a solicitação, o plano tem o prazo de dar o prazo de 48 horas para responder, que é razoável. Mas essa negativa tácita, sem ser de forma expressa, ela também pode ser reputada como uma negativa. E nós temos a negativa expressa, que é aquela escrita, que o plano de saúde é obrigado, quando você faz uma solicitação, ele é obrigado a te responder. Tá? Havendo a resposta, aí nós temos a negativa expressa. Então, mesmo quando eu não tenho uma resposta do plano de saúde, eu não vou ficar aguardando, correndo o risco da minha vida ou do meu dependente, se eu tiver um filho ou alguém da minha família que dependa, eu devo buscar sim o Poder Judiciário. E aí, o Poder Judiciário existe essa exigência de que primeiro você faça o pedido de forma administrativa, né? Exija primeiro seus direitos diretamente com o plano de saúde. Tendo essas duas formas de negativa tácita, que não é escrita, ou de forma escrita, aí você busca o Poder Judiciário. Tá certo. No caso de pacientes que fazem uso de home care, quais são os direitos desses pacientes e, caso o senhor tenha recebido, chegue até o senhor, quais são as principais reclamações de pacientes, de usuários de planos de saúde que necessitam desse serviço, doutor Diego? O atendimento de home care é aquele atendimento que se estende, né, da rede hospitalar para o domicílio, a residência da pessoa. Isso. Certo? Então você transfere esse paciente, que às vezes está numa UTI, né, e você precisa continuar esse atendimento dentro da residência dele. É necessário que a mesma estrutura, tanto física, de aparelhos, né, e desse paciente, sejam transferidas para a residência dele. E também uma equipe profissional. Então nós temos cuidador, enfermeiro, nós temos médicos, né, técnicos, que precisam também atuar dentro da residência. Porque não faz sentido eu transfiro esse paciente da rede hospitalar para casa, mas eu não vou dar o suporte técnico para ele, né? Ele não pode ser tomado nenhum tipo de prejuízo nesse aspecto, nessa mudança. Exatamente. E nesse aspecto, existe em alguns casos essa negativa do plano de saúde. Exatamente. Mais uma vez, né, o que a gente percebe, tá, é que essa negativa é por um viés financeiro, pelo alto custo que um home care pode demandar ao plano de saúde. Então, essa negativa às vezes acontece exatamente por isso. Mas é um direito sim do paciente ter o mesmo atendimento, porque uma vez que ele recebe alta, né, da rede hospitalar, mas não é uma alta em que ele pode sair e ficar sem aquele atendimento. Na maioria das vezes ele vai precisar ter esse atendimento por mais um período, em alguns casos um atendimento às vezes de forma vitalícia. Exatamente. Ele vai precisar ali de um atendimento de home care para o resto da vida. Exatamente. Uma outra situação também que acontece são as cirurgias reparadoras, por exemplo, né? Então o paciente ali, no caso de mulheres, né, trazer
para esse campo. Ela passou por uma cirurgia ali e aí precisou retirar a mama, né? Sofreu um câncer. Mastectomia. Exatamente, precisou passar por isso. O plano de saúde tem que cobrir essa cirurgia? O paciente tem direito a isso? Tem direito sim, Ana. Não só na mastectomia, mas em qualquer cirurgia reparadora em decorrência de outra cirurgia que ocorreu. A exemplo da cirurgia bariátrica ou mastectomia, que foi o caso que você citou. E hoje legal. Existem muitos casos, né, de mulheres que são acometidas, né, pelo câncer de mama e precisam fazer a retirada da mama através do procedimento, né, da cirurgia de mastectomia. Não é razoável até para a autoestima dessa mulher ficar sem, né, a mama dela, mas ela retira por uma questão de saúde, né? E aí, no lugar, né, dessa cirurgia, você precisa fazer a reparação. Então, o plano de saúde deve sim, tá? Existe já entendimentos dos tribunais do Poder Judiciário dos estados e do próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, em que a cirurgia reparadora de mastectomia, após a mastectomia, é necessário a colocação desse implante, dessa prótese. E os planos têm se negado a isso? Tem casos? Tem casos de negativa, porque eles, de certa forma, consideram, não sei com qual justificativa, que se trata de uma cirurgia estética. Não é estética. E não é estética, né? A gente está falando que é uma cirurgia que foi em decorrência de um mal que acometeu aquela mulher. Uma coisa que eu gostaria que o senhor nos ensinasse, o que nós devemos observar, sobretudo na hora de contratar um plano de saúde. Eu já quero deixar essa última pergunta aqui e agradecer também a participação do senhor conosco. Ana, eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né? Em relação à contratação de plano de saúde, sempre é bom observar os períodos de carência, principalmente. Isso pode variar de alguns planos. Outros planos oferecem atendimento sem carência, né? Planos que oferecem, por exemplo, a opção de você não pagar coparticipação. Então, existe também um percentual que o plano de saúde cobra por cada procedimento. Então, se você tem uma opção, né, que é menos onerosa, você sempre avaliar, né? E avaliar a reputação também desse plano de saúde, né? Reclamações na ANS. Quantas reclamações esse plano de saúde tem na ANS? Então, isso é muito importante observar, porque pode ser, como está acontecendo com outras pessoas, pode acontecer com você também. Né? Então, são pontos que realmente é importante observar no momento da contratação de um plano de saúde. Se eu quiser também deixar as redes aí, quiser falar para as pessoas, já está aqui, mas nosso é bom escritório, né, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, né, com o IG, né, no Instagram, Diego Moraes _advogados. Nós sempre divulgamos informações, né, difundindo mesmo o conhecimento adquirido pela nossa equipe, né, participando de congressos estaduais, regionais e nacionais, palestras, e a gente quer compartilhar esses conhecimentos com vocês, né? Assim como eu já tive problemas com plano de saúde, eu sei que muita gente pode ter, né? Então, informação sempre é bom compartilhar e a gente sempre compartilha essas informações com os nossos seguidores. Nós temos no próprio Instagram e nas redes sociais, né, através ali da DM, né, para tirar as dúvidas dos pacientes, dos nossos seguidores também, em todas as áreas do direito da saúde. É isso, meus amigos. Então aproveitem essas oportunidades para se informar. E não perca a oportunidade também de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que a gente tiver um bom assunto. Siga as nossas redes sociais também, nós também estamos aí nas principais redes sociais, siga-nos para vocês ficarem com a informação em dia. Quanto a nós, você já está careca até de saber. Qualquer hora a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Portanto, até qualquer hora. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é amigo, viva conexões reais. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.